acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para ouvir a palavra de Deus pelo vereador Celso Coelho. Boa noite a todos. A palavra de Deus se renova a todos os dias. E eu quero ler Eclesiastes 12, capítulo 12, e versículos do 1 ao 7, uma mensagem de reflexão para esse momento em que estamos vivenciando, para todas as idades. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeados ou rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, que se quebre o copo de ouro, que se despedace o cântaro junto à fonte, e que se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Informo que, como medida de prevenção da transmissão do coronavírus Covid-19, os vereadores que se encontram na zona de risco não participarão desta sessão de forma presencial. Ressalto ainda que, pelo mesmo motivo, a participação presencial dos vereadores nesta sessão é facultativa. Justifico a não participação do vereador Luiz Moisés Estouco nesta sessão por motivo de acompanhamento de familiar ao médico. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão anterior. Comunico que os vereadores Célio, Helena e Valdemar aprovaram a ata da 8ª sessão plenária de maneira virtual. Leitura dos expedientes recebidos. Boa noite a todos. Ofício da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, número 348/2020, o qual responde ao ofício de gabinete do vereador Celso Coelho de Souza com relação a providências sugeridas para enfrentamento do coronavírus. Ofício da Casa Civil do Estado, número 387/2020, o qual responde ao ofício do gabinete do vereador Paulo Guatassara com relação também a providências sugeridas para enfrentamento do coronavírus. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura do projeto recebido. Projeto de lei número 11/2020, de origem do Executivo, autoriza o reconhecimento de dívida do município de Garuva com a empresa Joel Menegatsu, ME, e dá outras providências. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei ordinário número 7 de 2020, de origem do Poder Executivo. O projeto de lei número 7 reconhece dívida do município de Garuva com a empresa JTEC Soluções em Informática LTDA e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos do projeto, desde setembro de 2019, a empresa e a administração municipal estão sem contrato, porém não ocorreu a interrupção do serviço no período,
mesmo havendo a impossibilidade dos pagamentos no período suscitado. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereador Paulo. Então, boa noite a todos os ouvintes, senhora presidente, nobres pares vereadores. Em relação ao projeto de lei ordinária 7/2020, que reconhece a dívida do município com a empresa JTEC, quero dizer que a gente fez uma análise profunda. Aqui quero agradecer ao vereador Celso, que é da Comissão de Finanças e Orçamento. Fizemos uma análise profunda da questão desse reconhecimento de dívida. Temos a certeza, Câmara de Vereadores e essa comissão tem a certeza que os serviços realmente foram prestados pela empresa e que o fato foi um fato burocrático da questão do contrato. A empresa JTEC tem a sua consultoria jurídica no estado de São Paulo e quando foi remetido para a empresa o contrato original para análise deles, eles, em vez de mandarem o contrato físico assinado, eles mandaram uma cópia digitalizada. E, pelo entendimento do secretário gestor da pasta, ele queria ver o contrato físico, então, mas devido ao reconhecimento em mãos. Mas o serviço foi executado. E todo o serviço executado, e realmente comprovado a sua execução, mesmo independente do fato de aquele documento não estar presencialmente, existe legalidade para o pagamento, portanto, de um serviço realizado e, portanto, a prefeitura precisa fazer o devido ressarcimento para a empresa que prestou contato. Também deixar informado que essa empresa de assessoria informática, ela tem todo o software que faz o gerenciamento, então, do setor de águas. Era impossível ficar sem essa ferramenta de trabalho para o setor. Realmente, a comissão também pediu para os fatos continuarem sendo apurados dentro da prefeitura através dos respectivos processos administrativos para ver se tem eventual culpa de algum servidor ou do próprio gestor da pasta. Mas eram essas as ressalvas que eu queria fazer, senhora presidente. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de lei ordinário número 7 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei número 7 de 2020. Neste momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio, Helena e Valdemar, encaminhadas por meio eletrônico. Vereador Célio Luiz Budal. Meu voto é contrário ao projeto de lei número 7 do Executivo. Vereadora Helena Costa Chaves. Eu, vereadora Helena, voto a favor do projeto do Poder Executivo 07 de 2020. Vereador Valdemar Dias Schnabel. O projeto de lei ordinária do Poder Executivo 07/2020, sou pela aprovação do mesmo, tendo em vista que devemos honrar com o nosso compromisso financeiro junto às instituições que têm e às empresas que têm o direito a receber o que presta trabalho para a prefeitura. Aprovado com o voto contrário do vereador Célio Luiz Budal, o projeto de lei ordinário número 7 de 2020, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisa o projeto de decreto número 9 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco. O projeto de decreto número 9 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Ana Beatriz Moik. Segundo a exposição de motivos, a homenageada, mais conhecida como Bete dos Idosos, atua voluntariamente desde 1980 no município de Garuva. Entre seus diversos trabalhos, já atuou como coordenadora do grupo de jovens, coordenadora do coral, catequista de crisma
catequista de primeira Eucaristia, ambos da paróquia São João Batista. Dona Beth também atuou voluntariamente como professora de dança sênior, professora de música da Rede Municipal de Ensino, entre outros. Atualmente continua trabalhando com a terceira idade no Clube dos Idosos de Garuva, associação qual já foi presidente, tesoureira e coordenadora. Na condição de suplente de vereador, foi convocada e exerceu a vereança de março a maio de 2016 na Câmara Municipal de Garuva. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de decreto número 9. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Neste momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio, Helena e Valdemar, encaminhadas por meio eletrônico. Vereador Célio Luiz Budal. Sou favorável ao projeto de decreto do vereador Estocco. Vereadora Helena Costa Chaves. Eu gostaria de parabenizar o vereador Estocco pela escolha da mulher destaque. Escolheu uma senhora, uma pessoa muito querida pela minha pessoa, e tenho certeza que é querida por muitas pessoas, principalmente pelos idosos, pelo trabalho que ela faz e à frente da Associação dos Idosos de Garuva já há muitos anos, né? E a Dona Beth é uma pessoa muito prestativa, muito solidária e muito querida. Eu conheço a Dona Beth há muitos anos, então sempre que eu conheci a Dona Beth, sempre trabalhando ou na igreja, ou nos idosos, ou num casamento, ou numa festa uma festa que tenha nas comunidades. Então eu sou uma pessoa que sou uma admiradora da Dona Beth, pelo caráter, pela pessoa que ela é, por ser essa pessoa maravilhosa. Então, parabéns, vereador Estocco, pela sua brilhante escolha. Eu achei maravilhoso. Fico muito feliz de o senhor ter escolhido a Dona Beth, porque cada um de nós tinha que escolher uma pessoa, né? E aí, então, se desse para a gente escolher todas, seria ótimo, mas então, como o senhor... Foi até excelente, porque cada um fez uma escolha e cada pessoa tem o seu talento que a gente vê. Todas elas são maravilhosas. A escolha de todos os vereadores foi encantadora. Então, todos de parabéns pelas escolhas que fizeram. E eu, vereadora Helena, voto a favor do projeto de decreto 09 do vereador Estocco. Vereador Valdemar Dias Schnabel. O projeto de lei de decreto do Legislativo 009/20, sou pela aprovação do mesmo, tendo em vista que outras senhoras já foram mencionadas. Mulher. Aprovado o projeto de decreto número 9 de 2020. Palavra livre. Vereador Celso Coelho de Souza. Boa noite, senhora presidente Marli Leandro, vereadores que aqui estão presentes, Paulo Guatassara, Luiz Antônio de Oliveira Juca, a todos os funcionários que aqui estão nos dando suporte, os servidores dessa casa e aqueles que contribuíram para que essa sessão estivesse funcionando hoje. Cumprimentar aí a comunidade garuvense que nos acompanha pelas redes sociais e também pela transmissão ao vivo. Senhora presidente, na sessão anterior eu mandei um áudio para cá, comentando sobre o momento que estamos vivendo em decorrência da pandemia Covid-19, o coronavírus, né? Algo que a gente jamais esperava estar passando por isso, né, vereador Paulo? E pegou não só o garuvense, não só
o catarinense, o brasileiro, mas pegou o mundo inteiro de surpresa. Se não for algo que foi criado pelo homem, esse não foi pego de surpresa. Infelizmente, estamos vivendo esse momento, mas nós temos a certeza de que estaremos fazendo a nossa parte, unindo em corrente de oração, unindo esforços para que possamos fazer cada um de nós a nossa parte, para contribuir para que esse mal, logo ele chegue ao fim, nós possamos voltar à vida ao normal. Eu não digo normal porque acredito que a partir desse momento, eu creio que nada vai ser normal, porque muita experiência nós vamos poder tirar com essa pandemia. Só para deixar registrado, vereadora, no dia 27 de março, esse vereador enviou um ofício, o ofício 03, para a Celesc, o presidente da Celesc, e mais 2 ofícios com o mesmo teor para o governador Moisés e o mesmo ofício com o mesmo teor para o presidente da Amunesc, que vem a ser o Dr. Rodrigo, vereador, no sentido de que pudéssemos solicitar através desses meios, o desconto de 50% na cobrança da luz e até a suspensão do corte dessa energia devido ao momento que estamos atravessando. E um trecho desse ofício diz o seguinte: em defesa da sobrevivência do empresário, do microempresário, da pequena empresa, dos profissionais liberais, autônomos, enfim, de todas as pessoas, solicito que seja analisado a viabilidade de conceder desconto de 50% na cobrança de luz pelo prazo de 60 dias, garantindo o parcelamento de todas as unidades consumidoras durante o período desse distanciamento social. E também solicitando que seja estudada a possibilidade de garantir a suspensão do corte de energia em todas as unidades residenciais, até 31 de dezembro, considerando a disseminação do Covid-19, coronavírus, esse período. Ao que a Celesc nos responde, no dia 2 de abril, essa casa recebeu a resposta, Celesc dizendo, resumidamente aqui, que ela se sensibiliza com o estado de necessidade e vem tomando medidas alinhadas ao governo do estado, seguindo o decreto do governador Moisés, o decreto 515, de 17 de março, e o 525, de 23 de março. Citou vários exemplos de que não compete à Celesc tais atitudes, que compete à ANEEL na qualidade de delegada do poder da União, como cedente da União, de estabelecer tais normas. Assim sendo, o legislador estadual deve sujeitar a essas normas expedidas pela União. Depois de várias explicações, a Celesc nos informa, para todos os efeitos, que os pedidos de encaminhamento para a concessão de desconto fere as diretrizes estabelecidas pelos gestores públicos, para o parcelamento, a empresa disponibiliza e permite a operação para a entrada mínima de 33% do débito de cada fatura e o parcelamento do restante. Aí cabe ao consumidor, nesse caso, procurar a agência ou o escritório da Celesc.
Em relação ao pleito formado, essa aqui é a resposta do governador, presidente. Por que eu estou fazendo questão de deixar registrado? Para que a população, a comunidade garovense saiba que essa casa, os vereadores dessa casa estão preocupados com a receita familiar dos nossos munícipes e, de alguma forma, estamos tentando amenizar. Já foi pedido aqui nessa casa que o executivo diminua o valor da taxa de abastecimento, fornecimento de água, e o doutor Rodrigo acatou para as famílias de baixa renda, ou seja, com renda mínima de até 2 salários mínimos, próximo de R$2.000. E a resposta do governador com relação ainda à energia, em relação ao pleito formulado, informo que estamos estudando diariamente por meio de um grupo de trabalho formado pelo chefe da Casa Civil e as medidas de retomada ao enfrentamento dos impactos econômicos decorrentes da crise ocasionada pelo Covid-19 estão sendo tomadas. Enfim, estamos aguardando que o governador Moisés olhe com outros olhos, não só para o município de Garuva, mas um pouco mais para o município de Santa Catarina, que até então eu não vi nenhum respaldo do Estado. Os empresários estão tendo que pagar os seus impostos normalmente, mesmo com as portas fechadas até então, pelo menos o comércio voltou ao normal. Quis deixar isso aqui registrado, presidente e nobres vereadores, e também registrar o meu repúdio quanto à continuidade do decreto que proíbe o funcionamento das academias, dos restaurantes, transportes públicos e a realização das missas e dos cultos religiosos. Que o governador e sua equipe repense um pouco mais, até o dia 31 de maio, as aulas, vereador, que possamos descobrir, pensar em algum critério de que a população não fique tão refém desse impacto e que todos possam fazer a sua parte e dessa forma eu acho que, na minha opinião, poderemos dar mais abertura. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Vereador Luiz Antônio de Oliveira. Boa noite, presidente, nobres pares, comunidade que nos assiste, os próprios vereadores que estão de casa nos assistindo e acompanhando a sessão via web e também votando. Como vendo atentamente o discurso do nobre vereador Celso, muito propício para o momento. Essa pandemia nos pegou, esse Covid-19, nos pegou numa situação na área da economia, tirando o seu direito de ir e vir. É uma situação assim que todos se comprometem de cuidar. A gente assistindo a televisão não pensava que era de tão grande e grave do jeito que é. Mas, graças a Deus, nossa população é ordeira, está se cuidando. O governador, né, se sensibilizou, liberou alguns comércios, claro que outros precisam liberar. Eu, até semana passada, estive falando com vários empresários do município, igual o senhor também, a todos nós aqui, da preocupação deles poder, Paulo, de manter a folha de pagamento em dia, de manter os seus empregos, né? Os impostos, como tu vem falando, tem que pagar. Infelizmente, o cara não consegue empurrar com a barriga porque tem medo que lá na frente ele não consiga honrar com os seus pagamentos, né? Porque o mercado, a gente não sabe qual é que vai ser a reação dele, né, doutor Paulo e dona Marli. Então, é uma coisa assim que, nesse momento, quero deixar bem claro que essa casa está à disposição da executiva, da comunidade. O que tiver que tomar as medidas, nós vamos tomar, já estamos tomando. Quero aqui, primeiramente, parabenizar os funcionários da saúde, Marli, leve nossa consideração. Paulo, da vigilância, que estão no dia a dia, orientando nossos empresários, conforme o decreto, que o decreto toda semana saiu, então vocês têm que estar visitando as empresas e os nossos colaboradores para que cada um se aquade às suas normas, que assim possamos sair com
com tranquilidade dessa pandemia. Acredito que semana que vem, Celso, eu acho que será liberado. Eu acho que os cultos poderiam liberar com um distanciamento, que o doutor Paulo sempre fala, Marlinho, distanciamento, um cuidado todo, tranquilamente, né? E as pessoas que estão na área de risco, eles vão se cuidar normalmente, né? Com idade, com algumas doenças que ela seja mais apertada, né? Então, eu acho que o caminho é esse. É difícil, quero parabenizar toda a nossa comunidade que se sensibilizou, está trabalhando, principalmente os empresários que sacrificaram. Não poderia esquecer também da secretária Dona Marina, que hoje responde, né, Paulo, está fazendo à sua frente lá no Bem-Estar Social, toda a sua equipe. Então, e lá que é o choque do para-choque, lá, porque é lá que a população procura, a população mais humilde, a população que perdeu o seu serviço diário, que fazia um bico aqui, um bico ali. Então, essas pessoas sempre são mais necessitadas. E essa situação, e mais lá que tem esse cadastro que é feito do Bolsa Família, lá para receber os 600 e os profissionais liberais que você não consegue acessar, é bem complicado aquele site ali, se não tiver uma pessoa que oriente, e eles estão orientando, então quero aqui parabenizar o Bem-Estar Social também, que está fazendo uma frente dessa. E outra coisa que eu queria falar aqui, os nobres pares também acho que vão falar, nós perdemos duas personalidades no nosso município, que foi o seu Valentim Casagrande e o seu Alcir José Michos, né? Duas pessoas queridas. O seu Valentim, uma pessoa humilde, trabalhadeira, pai de família, um homem envolvido com a religião, contribuiu muito para o nosso município. É uma pena, ele era considerado como décimo vereador, não sei se vocês lembram, então ele sempre prestigiava essa casa. Então, quero aqui desejar meus sinceros sentimentos à família, né? Também o nosso amigo e uma pessoa muito especial para mim, seu Alcir Michos, foi vice-prefeito, foi secretário, foi candidato a prefeito, foi secretário da SDR, um homem que contribuiu muito para o município, foi secretário do Desenvolvimento Econômico, né, Paulo? Conversei com várias empresas, espuma, químicos, que falaram que foi ele que foi em São Paulo buscar, ele ia visitar na empresa, fazia uma logística para poder o nosso município crescer. Então vem aqui o meu carinho especial por ele. E eu mesmo, eu só estou aqui em intermédio dele, né? Ele foi atrás do meu pai e do sócio pai para que se instalasse o município de Garuva, e a qual vim para cá, aqui casei, aqui se instalei, e hoje estou aqui como vereador. Então, meus sinceros sentimentos à família do seu Alcir, que Deus põe em bom lugar e nesse momento difícil, e que Deus acalente a todos. Muito obrigado e uma boa noite. Se me permite, devido ao distanciamento e até o uso do microfone, vou utilizar a palavra livre daqui, se os demais me permitem. Primeiramente, também quero expressar minhas condolências às famílias enlutadas, né, do nosso município, que amanheceu triste nesses últimos dias, né, numa sexta-feira, no sábado, com a perda, primeiramente, do seu Valentim Casagrande, um senhor muito conhecido, religioso, ao qual a gente, né, da Igreja Católica, ele sempre à frente dos trabalhos, principalmente período de São João, que é uma festa do padroeiro da nossa cidade, ele sempre tomava a frente. Então, muito conhecido do nosso município. E o seu Alcir, que foi nosso vice-prefeito no pleito de 97 a 2000, né? Empresário, comerciante, foi secretário municipal, rotariano, né, a qual o Rotary a gente sabe do trabalho que faz e presta nesse município, e ele esteve à frente. E sempre lutando pelo desenvolvimento do nosso município, né, esse município que ele tanto amava e nos deixou. Então, são duas grandes pessoas que nos deixou e entristeceu a nossa cidade nesse final de semana. Então, a nossos votos de pesar aos familiares, essas duas famílias enlutadas. Vereador Paulo, quero agradecer por me substituir ontem, né, onde aconteceu a reunião virtual do Comitê de Crise, onde foi realizado ontem. Com certeza o senhor, como sempre, né, sempre está, os demais vereadores também, mas o senhor sempre está à frente também com as suas ideias a serem tomadas, né, principalmente nas decisões agora, neste caso, o combate à pandemia, e não só a pandemia
com o coronavírus, mas também a gente a preocupação com a dengue, né? Então, ele me substituiu, que ontem eu tinha um compromisso nesse mesmo horário e que não tinha como adiar, e o senhor me substituiu, e eu tenho certeza que contribuiu e muito nesta reunião, onde era para decisões referentes ao Covid-19. E nesse momento que estamos voltando com as atividades no comércio, restrito, né? A gente pensa, voltando com as portas abertas, eu uso esse microfone para pedir a todos os nossos munícipes que colaborem com os nossos comerciantes. Colabore de que maneira? Comprando aqui, investindo aqui no nosso comércio e mais, não fazendo aglomeração dentro dos comércios, para os comerciantes também não forem autuados e atendendo às normas que a saúde e que devemos tomar todas as precauções. Se for aos estabelecimentos, contribuam para o bom atendimento e para fluir o atendimento e assim continuarmos com as portas dos comércios abertos. E, claro, se necessário, aquele que não precisar sair de casa, vamos continuar com nenhum caso em Garuva, se Deus quiser, continuando assim como está. É o que a gente pede, não fazer aglomerações. E também quero aproveitar o momento e reforçar sobre o chamamento da vacina da gripe, a vacina do H1N1, que continua aí nos postos, né? Agora, dia 16, já começa com as outras categorias, mas também os idosos que não tomaram ainda, por favor, que se dirija até a sua unidade de referência e lá vai ter todo o atendimento. E aqueles ainda que estão aguardando a vacinadora até a sua casa, se não foi ainda, pode ligar na sua unidade e pedir para que eles vá até a sua residência para então receber essa vacina. Seria isso. Muito obrigada e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, então, que estão nos ouvindo, os vereadores aqui presentes e os vereadores que não puderam estar aqui presentes. Boa noite a todos. Primeiro, me apropriar das palavras do vereador Juca, que tão bem falou dos cidadãos que tanto nos orgulharam, que infelizmente faleceram. Né? Então, em meu nome e o nome dos outros vereadores que não estão presentes, usar suas palavras e transmitir o nosso sentimento para as famílias enlutadas. Talvez até em outra oportunidade a gente retome esse assunto com as devidas homenagens para essa casa, para esses dois cidadãos realmente que marcaram história para Garuva. E a gente vai comentar muito sobre isso. Queria aqui também agradecer a confiança da vereadora Marli sobre a participação na reunião desse comitê de crise do Covid que o município tem. Obrigado, vereadora, por confiar a sua representação à minha pessoa. Quero aqui agradecer também a presença e os comentários de todos aqueles que fizeram parte da reunião, delegado de polícia, prefeito, secretário de saúde, promotor do município, pessoal da polícia militar, pessoal da defesa civil, e a gente vê que estão com todos os pensamentos voltados para o bem-estar da vigilância, a Kátia, estão com todos os pensamentos voltados para o combate, então, no momento tão ímpar que o mundo e o Brasil vive. Queria aproveitar, antes de fazer as minhas considerações iniciais, o vereador Juca pediu para a gente comentar sobre o uso das máscaras nas empresas e no comércio. E, evidentemente, é necessário o uso, como aqui nós estamos nesse momento agora. Todos os vereadores estão com a máscara, respeitando, e todos os funcionários dessa casa estão respeitando, então, o decreto e a portaria de que todos os funcionários, todas as pessoas devem usar as máscaras para suas proteções.
Evidentemente que a gente sabe que o mercado ainda tem carência no fornecimento de máscaras para vender em quantidade. Mas aquelas, sei de várias empresas que ligam para a prefeitura, né, Marli? Ligam para você, ligam para mim, ligam para todos os vereadores, para a gente conseguir as máscaras. Não tem no comércio. Há vários empresários procurando, mas os trabalhadores também podem colaborar produzindo as suas próprias máscaras e trabalhando com elas. Incomoda, mas o trabalho, para aquelas pessoas que podem estar trabalhando, nós temos que dar o valor de a gente poder ainda estar produzindo. E para colaborar, então, para as autoridades não terem que fechar os estabelecimentos, todo mundo fazer o uso da máscara, colaborando com a vereadora Marli comentou. Queria comentar também, vereadora, sobre a correspondência que essa casa mandou para o governo do Estado. Já reproduzimos essa carta para as lideranças empresariais e comerciais de Garuva, mas para deixar claro, então, que nós fizemos um pleito para o governo do Estado no sentido de que o governo do Estado, em seus decretos e resoluções, ele não determine, mas ele recomende e deixe para os gestores municipais, para os prefeitos e para os seus comitês de crise as decisões de como e quem pode trabalhar. E por que nós fizemos esse pleito? Para as pessoas mais intelectuais não começarem a ter convulsões aí quando nós estamos falando. Então, esse pleito ele é baseado simplesmente de que cidades grandes são diferentes de cidades pequenas. Não tem como comparar um controle de Joinville, não tem como comparar o contorno de uma cidade que nem Florianópolis e as demais cidades de grande porte, Santa Catarina e desse Brasil, com a cidade que nem Garuva, Campo Alegre, Itapoá. Pessoas ordeiras, pessoas responsáveis e pessoas essas que conseguem falar com as autoridades quando elas querem. Elas nos encontram na rua. E a gente tem uma relação de amizade e de conhecimento com todos os trabalhadores e todos os empresários do município. Então fica muito mais fácil para o município pequeno, que nem é o nosso, promissor, mas ainda pequeno e super controlável, com uma população ordeira, trabalhadora, que quer produzir, que quer evitar de se endividarem no sistema financeiro brasileiro, que, embora anunciando os empréstimos, ainda não estão ofertados na boca dos bancos. Muitos empresários garuvenses têm procurado as agências bancárias e o que é anunciado pelo governo federal ainda não está normatizado nas agências. Então há a promessa, acho que vai acontecer, mas esse crédito facilitado ainda não está presente. Alguns só. E muitos não querem se endividar, eles querem trabalhar. Então esse é o nosso pleito. Então os vereadores fizeram esse pleito, receberam então uma resposta, e aqui queremos agradecer aqui o chefe da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, que levou a nossa pauta então de reivindicação para análise do grupo sobre a exceção dos decretos para o município pequeno. E ele promete que logo, então, vai ter uma resposta e Santa Catarina caminhar nesses passos, provavelmente esse pleito vai ser atendido. Para nós é o que nós podemos fazer, né, vereadores? E fizemos, e temos uma boa resposta. Então, gostaria de continuar, vereador, se me permite, uma reflexão, que é um debate nosso entre os vereadores, inclusive os que não estão presentes, porque nós sempre estamos conversando. Os vereadores estão preocupados e nós estamos articulados. Hoje mesmo, nós tivemos uma reunião bem profunda, bem reflexa,
conversando na distância de vida, né? 2 metros cada um, às vezes tem que estar meio gritando e um ou outro. Precisa ser feitos certos contatos, porque certos contatos não dá para fazer tudo via web. Precisa a troca de ideia. Então hoje nós tivemos uma boa troca de ideias, os vereadores todos tinham conversado com os outros vereadores, nós temos vários planos para Garuva que vão poder ser aplicados, se porventura Deus quiser, não vai acontecer isso, né? Mas se porventura viermos a sofrer impacto profundo com o corona, nós temos vários planos já discutidos para oferecer, para conversar e dialogar com o Executivo e com o Poder Judiciário do município de Garuva. Então, essa casa está preparada. Eu e o vereador Celso, provavelmente essa semana, nós vamos sentar com o secretário Márcio para ele apresentar de volta as finanças públicas. Como nós comentamos a vez passada, as finanças públicas ainda estão sólidas, mas nós vamos sentar novamente com o vereador Celso, nós vamos sentar com o secretário, ele vai mostrar então as entradas e receita e como está indo as contenções. Então, a Câmara de Vereadores é presente e estamos aqui solidários com o vereador Celso nos colocou, ao pleito do comerciante garuvense. Eu só queria pedir para o comerciante garuvense um pouco de compreensão, que nesse momento o governo não flexibilizou ainda para o prefeito, então poder decidir o que abre e o que não abre. Então, nesse momento, nós temos que seguir ainda o decreto. Por mais que a gente sabe que isso está sob controle em nosso município. Ainda nós temos que preservar o que está escrito, é a lei que determina. Da melhor maneira, nós vamos fazer isso acontecer. Mas estamos do lado de vocês. Quero agradecer aqui a Polícia Militar e a Polícia Civil pelo apoio que eles estão dando. Eles também estão cumprindo ordens. Eles estão cumprindo ordens. Dói no peito do soldado, do comandante, do policial, do fiscal da prefeitura, dói. Porque nós somos os consumidores e muitas vezes nós temos que ir ali restringir, às vezes aconselhar, mas graças a Deus o comerciante de Garuva está nos recebendo bem. E ele precisa ficar aberto, vereadores. E aí que eu venho me solidarizar com as palavras do vereador Celso. Ele precisa ficar aberto porque vai ter um pioramento da crise. Ali na frente vai ter um pioramento da crise. Nós não queremos isso, mas isso nós temos que esperar. E é onde o confinamento realmente vai ser necessário. Quando nós chegar naquela curva, lá em cima, nós vamos ter que nos recolhermos realmente, quase que em toca de recolher. E nós temos que estar preparados para isso. E por isso as pessoas, nesse momento, elas têm que trabalhar. Elas têm que garantir uma reserva. Porque ali na frente, ali em junho, provavelmente, nós vamos ter um momento sério que nós vamos todos que realmente ter que nos recluirmos e nós temos que estar preparados. E aí eu aconselho você, garuvense, que faça suas economias, faça o seu projeto financeiro e vamos se preparar, vamos ter esse momento. Não vai ser um momento muito longo, mas a gente vai passar por esse momento e isso nós estamos preocupados. E por isso nós estamos solidários com vocês nessa luta para a gente realmente ser tratado de uma maneira diferente do que o município grande. E aqui, cumprindo o nosso papel, vereadores, nós somos representantes do povo. E sei que coube a mim, pelo esse espaço que foi cedido até pelos outros vereadores, e aqui pela urgência do assunto, eu gostaria de fazer um pedido de informação. Esse pedido de informação é baseado em várias, não vou dizer reclamações das pessoas, mas são questionamentos, são preocupações da população garuvense que ela fazem no vereador, porque no vereador ela encontra no dia a dia. Ela esbarra, ela encontra, ela sabe o teu telefone, ela sabe a sua casa, e eles vêm e nos perguntam. E nesse momento é o que nós podemos fazer. Por todas as perguntas que essas pessoas nos fazem, eu vou fazer um pedido de informação que gostaria de colocar
a apreciação dos senhores e vou explicar por quê. E os senhores já sabem, mas para deixar para o público o porquê. O pedido de informação vem no sentido de a gente saber de todos os médicos, psicólogos, fisioterapeutas. Nós queremos, a comunidade quer saber o relatório do local do atendimento, do horário do atendimento e do controle da jornada desses profissionais nos meses de março e abril. E eu gostaria de, então, pedir para a vereadora Marli colocar em votação esse pedido de informação. Vereadora, se a gente poderia mandar, então, correspondência para o prefeito sobre esse pedido de informação. Em votação, o pedido do vereador. Estão de acordo? Aprovado o pedido. Agradeço, presidente. E vou contar por quê, porque os vereadores, os senhores sabem, mas vou contar aqui para a comunidade. Então, a comunidade, nós temos vários profissionais de saúde. Nós temos fisioterapeuta, nós temos 3 psicólogos, nós temos ortopedista, nós temos pediatra, nós temos ginecologista, nós temos um psiquiatra, nós temos médico clínico geral, nós temos, enfim, vários profissionais. E a comunidade, e existe uma interpretação, talvez um pouco equivocada, de algumas normas, que são tantas normas, em que se fala que a concentração e a preocupação da rede pública é o Covid. Mas todos nós sabemos, a comunidade toda sabe também, que as doenças normais que as pessoas têm, elas não estão dando atenção para o Covid. Pessoas com pedra na vesícula, pessoas com problemas renais, que nesse momento estão precisando das consultas normais. As pessoas estão reclamando que elas não estão conseguindo ter acesso, vereadora Marli, não sei, a senhora sabe disso, né? Elas não estão conseguindo acesso a essas consultas normais. E a população pede, então, que os postos de saúde, com medo do adensamento de pessoas, que façam agendamento por telefone. E que se faça a triagem dessas consultas tão necessárias dos pediatras, do ginecologista, que as pessoas estão precisando. Como também estão precisando, comunidade, aqui em nome de vocês, dos fisioterapeutas. E quanta gente está precisando de fisioterapia, que está atrofiando e a gente não tem realizado. Quantas pessoas estão em depressão, que estão precisando do psiquiatra e da consulta com urgência. E o psiquiatra, tudo bem, ele está preocupado com o Covid, mas ele tem que estar preocupado com a depressão, até porque a depressão agora, nesse caso financeiro, está se alastrando cada vez mais na comunidade. A preocupação do pai com o filho que não consegue colocar a comida dentro de casa. E bem como, ou acha-se que, por causa do Covid, as pessoas que estão atormentadas por ideias suicidas, elas continuam não tendo. Com tanta notícia negativa que tem, o apoio do psicólogo é urgente. Uma população que está refém de tanta notícia ruim, que isso só contamina, isso só piora o estado psicológico dessas pessoas, e elas precisam sim do profissional de saúde ali para atender ela. Então esse é o pleito. As pessoas querem saber aonde que eles estão atendendo. E aqui, em nome da população, nós estamos pedindo, então, aonde, como que vai fazer esses agendamentos, se vai ser agendamento por telefone. Queremos ver a jornada dos médicos, porque os médicos são as pessoas que se vocacionaram para, sim, enfrentar a doença, inclusive nos momentos de epidemia. Aí que o médico vai mostrar a sua vocação, vai mostrar o dom que Deus deu para ele fazer das mãos de Deus o instrumento da cura para essas pessoas. E esses profissionais precisam estar presentes. Até porque nós temos centro de referência Covid. Centro de referência Covid é lá no UPA. As unidades, a população clama para o secretário aqui de saúde
clama o agendamento, clama uma maneira sem adensamento, uma maneira ordeira, mas ela necessita da saúde. Aí eu peço para o nosso comitê de crise, para a promotora, para o delegado, para o nosso pessoal todo que já foi citado aqui, é imprescindível a gente discutir esses assuntos com mais propriedade, com mais intensidade, porque a vida continua e as doenças, os problemas da população também. No mais, parabenizar os funcionários da saúde, que estão se desdobrando realmente, estamos nos preparando, parabenizar o prefeito, que está sempre, vejo ele na prefeitura, está lá presente com trocentas reuniões e coisas para decidir, e tudo o que nós estamos tentando fazer é para o bem-estar de Garuva. Obrigado, vereador, desculpe que eu me estendi, mas usei o tempo dos outros vereadores a pedido para falar sobre o problema da saúde. Obrigado. Para realizar a palavra livre dos vereadores que se encontram na zona de risco, iniciaremos neste momento a reprodução das falas dos vereadores encaminhadas por meio eletrônico em ordem alfabética. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, queridos amigos internautas que estão nos assistindo pela rede social. Uma boa noite. E hoje aqui eu quero parabenizar uns aniversariantes desse mês, que é a nossa presidenta, a vereadora Marli. Em segundo lugar, o nosso prefeito, que fez no dia 10, o Júnior também, que é o assessor do prefeito, que fez também aniversário no dia 10, e eu, que faço amanhã. Até tinha nos planos de fazer uma festinha para os amigos, para as pessoas mais chegadas, mas com essa pandemia a gente tem que se ausentar e ficar meio escondidinho para tudo isso passar. Se Deus quiser, logo vai passar, né? Todo mundo vai ter que ficar em casa, obedecendo a ordem da saúde, né? E eu acredito que Deus está no comando de tudo e que tudo isso vai passar e nós vamos depois só lembrar do que passou, né? E vai estar todo mundo bem. Garuva tá com parabéns, tá de parabéns mesmo, porque graças a Deus não tem nenhum caso, ninguém, todo mundo está fazendo, todo mundo se cuidando, tá todo mundo se cuidando direitinho, não tem caso nenhum, né, em Garuva, e eu fico muito feliz por isso. E quero pedir para mais, que as pessoas se cuidem mais. Se puder ficar em casa, fique em casa. Vamos seguir as regras direitinho para tudo correr bem, para tudo isso acabar logo, né? E o projeto do prefeito, que eu votei a favor, eu acho que isso é muito importante, precisa, se tem umas continhas, temos que pagar, temos que trazer as coisas em dias, então também quero parabenizar a ele por isso. E quero dizer que estou em casa também, porque também estou na área de risco, vou fazer meus 57 amanhã, né? E peguei um pouquinho de gripe, também tomei engripadona, então daí por isso estou em casa. Mas estou na expectativa que dê tudo certo, que tudo isso acabe. Boa noite e obrigado, e vamos com fé em Deus que tudo vai dar certo. Beijo no coração de todos os garuvenses. Obrigado. Vereador Valdemar Dias Schnabel. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, ouvintes da web. Quero nessa noite agradecer a todo o trabalho feito pelo pessoal da saúde, todo o pessoal envolvido nesse programa do Covid-19 que assola toda a nação brasileira e o mundo, dizer o seguinte, que é uma satisfação, oramos pelas pessoas que estão à frente do trabalho, porque essas pessoas que nos garantem o direito da saúde, e aqui quero agradecer à prefeitura, na pessoa do prefeito,
e a todas as instituições do município, desde do agente de limpeza da nossa unidade sanitária até o mais alto grau. Que Deus ilumine e proteja todos vocês. Uma boa noite e obrigado. Justifico a não participação do vereador Osiel Fernandes Matos nesta sessão ordinária por motivo de saúde. Agradeço as felicitações da vereadora Helena por lembrar do meu aniversário e também quero desejar a ela um feliz e abençoado aniversário, que Deus a ilumine com muita saúde, muita prosperidade e que tenha um dia feliz amanhã, dentro das limitações, que a gente não pode lhe dar um abraço nela, mas junto com seu marido, ela que tenha um dia feliz. Quero parabenizá-la por seu aniversário. Vai falar. Vereador Celso Coelho. Vereadora presidente, obrigado. Não tinha me inscrito para palavra como líder do MDB, mas quero aqui deixar minhas condolências. Me fez lembrar que os vereadores me antecederam. As condolências em nome do partido MDB aos familiares do seu Valentim Casagrande, né? Nosso 10º vereador por muito tempo, um homem que nos deixou um grande legado. Eu trouxe também o seu Alcir Michels, ex-vice-prefeito, que a família venha ser confortada, que Deus venha confortar a falta dos seus entes queridos nesse momento. E eu trouxe também desejar aqui os parabéns à vereadora aqui, Marli, que fez esses dias o aniversário, e a vereadora Helena, no dia de amanhã, estará fazendo aniversário. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador, pelas felicitações. Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão agradecendo a presença e audiência de todos e os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 22, quarta-feira, devido ao feriado na terça-feira, dia 21. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.